isso virou uma verdadeira novela. Vamos só colocar num contexto aqui. Em 2019, uma portaria da presidência, ainda Bolsonaro, proibiu que as autoridades venezuelanas, no caso Maduro, pisassem em território brasileiro. Então, essa era a principal dificuldade. Houve uma tentativa de negociação, inclusive o vice-presidente Alckmin fez parte dessa negociação, e o governo Bolsonaro se recusava a revogar essa portaria. E aí, o que ele faz no dia 30, para você ter uma ideia, Fabiola, eu mesmo escrevi isso conversando com ministros venezuelanos, eles já tinham dado por encerrado o assunto, e que o próprio Maduro entendia a situação, que não era culpa do governo Lula, não era uma má vontade do governo, mas simplesmente que não haveria essa possibilidade. Ou seja, já tinha sido descartado, o próprio Maduro já tinha sido informado e já tinha dado uma resposta ao presidente Lula, dizendo: olha, fica tranquilo, muito bem. Aí chega dia 30 e o governo Bolsonaro, então, revoga a lei que seria o principal problema. Claro, aí tem uma correria dos dois lados, da diplomacia brasileira, mas também da diplomacia venezuelana, para garantir que ele pudesse estar na posse. Mas aí entrou em cena um outro problema, que são as sanções americanas. Contra quem? Contra qualquer empresa que mantiver um acordo, um contrato, qualquer relação comercial com o governo venezuelano. Aí olha só o problema, Fabio. Para reabastecer o avião de Maduro, para ele voltar para Caracas, teria de, obviamente, passar por uma empresa instalada no aeroporto de Brasília. Problema: essas empresas todas têm relações com os Estados Unidos e não querem sofrer sanções. Então, olha só um imbróglio que se transformou nisso. Seria arriscado, muitos colocaram, inclusive, imagina um vexame internacional de Maduro ir à posse no Brasil e não conseguir voltar para a Venezuela. Seria, obviamente, um vexame muito grande. Agora, ele deve ou não ir? Deve ou deveria ou não ser convidado? Eu acho que a gente precisa, antes de tudo, entender qual era o objetivo. O que o presidente eleito Lula quer é reunir a América do Sul inteira, se colocar como protagonista, se colocar como aquele ator do diálogo. Agora, o que não dá mais para ser colocado de uma forma, vamos dizer assim, passar o pano, é, obviamente, uma situação de autoritarismo. Então, ok convidar, ok mostrar esse protagonismo brasileiro, sempre que as questões de direitos humanos sejam colocadas também. Né? Não é convidar e passar pano, não é convidar e dizer está tudo bem. Não, não está tudo bem. Vou te dar um exemplo, Fabiola, com isso eu concluo. No caso da Venezuela, quem tem compreendido muito na região é o governo de esquerda do Chile. O governo de esquerda do Chile, na ONU, vota contra a Venezuela nas resoluções sobre direitos humanos. Ou seja, você pode ser de esquerda e pode votar a favor dos direitos humanos e contra um regime autoritário. Eu falava com um diplomata brasileiro que dizia, isso já há algumas semanas: tomara que a esquerda brasileira seja também, ou olhe para a esquerda chilena e entenda que você pode ser uma esquerda democrática sem chancelar Nicolás Maduro. Jamil, quantos líderes mundiais vêm mesmo? Você lembra o número? Um pouco... Vamos tentar colocar aqui. São mais de 60 delegações oficiais vindas do exterior. Mas delegações oficiais. Mas isso inclui, por exemplo, o vice-presidente da China, não é o presidente da China. Inclui, por exemplo, a secretária de Interior dos Estados Unidos. 60 nações, a gente pode dizer assim, representantes de nações, de 60 nações aqui. De delegações estrangeiras, porque de nações são mais de 120, porque são muitas as embaixadas, obviamente, que estão em Brasília e que enviarão o seu principal diplomata, no caso, o embaixador. Então, além dos chefes de Estado e chefes de governo, nós temos as delegações oficiais do exterior. E, além dessas, você tem, claro, todos aqueles que têm representação em Brasília. Só para deixar claro, em 2019, na posse de 2019, isso foi, inclusive, muito comentado dentro do Itamaraty como possivelmente o primeiro sinal do que seria o bolsonarismo. Foi enviado um convite, Fabiola, para todas as embaixadas estrangeiras em Brasília. E aí, esse convite foi retirado. Mandaram avisar as embaixadas: olha, desculpa, esse convite não vale, vamos mandar um novo convite. E aí, quando o novo convite é enviado, excluem
Venezuela, Cuba e alguns outros países da região. Ou seja, sim, isso não. Agora, tradicionalmente, durante todo o período democrático brasileiro, todas as embaixadas em Brasília são convidadas. Sim. Isso é absolutamente uma regra diplomática Tá. básica.